Olá, vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Romanos e hoje entramos no capítulo 16 de Romanos, o último capítulo dessa carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Então você pode abrir a sua Bíblia aí agora, Romanos capítulo 16, versículo 1. É muito importante que você tenha a Bíblia, vamos ler versículo por versículo, vamos meditar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos faça entender a sua palavra, né? Porque cada dia que lemos a palavra de Deus, mais aprendemos. Nunca vamos deixar de aprender, não é verdade? Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, nos dê entendimento da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu te peço, meu Deus, humildemente, porque nada sou, meu Deus, nada sei. Meu Deus, e toda honra, e toda glória, e todo louvor, e toda majestade seja dada ao Senhor, meu Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ilumine e nos faça entender, compreender a sua palavra, Senhor. E aonde chegar esse vídeo, essa mensagem, essa palavra, chegue edificação para a tua igreja, chegue salvação, libertação, transformação de vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É o que eu te peço. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, acredito que você já tem aí a sua Bíblia aberta, né? Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Deixa eu tomar aqui um cafezinho. Diz assim o versículo 1. O apóstolo Paulo falando, né? Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então você vê aqui, nesse capítulo 16, o apóstolo Paulo ele vai citar vários nomes de pessoas, né? Presbíteros, diáconos, mulheres de Deus, servas de Deus também, que ajudaram, né, na pregação do Evangelho, no trabalho de Deus, na obra de Deus, servindo uns aos outros, ajudando, né, no ministério dos apóstolos, dos servos de Deus. Aqui você vê que ele cita uma irmã chamada Febe. Então essa irmã seguramente foi um grande instrumento também na mão de Deus, né? Senão Paulo não a citaria aqui já no versículo 1, ele diz, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos. Ou seja, ele estava pedindo para a igreja de Roma que fosse hospitaleiros, né, com essa irmã que ia chegar ali na igreja, né? Quando um irmão chegava na cidade, então sempre havia aquela hospitalidade, né? Tratando como família, né? O cristianismo é uma grande família de amor, né? Um amando o outro, um cuidando do outro, um se preocupando com o outro. E é isso que a gente vê aqui em Paulo, né? O cuidado que ele tinha com os irmãos, com cada pessoa, né? A humildade de Paulo aqui, a gente vê aqui a humildade dele, citando, né? A importância, citando o cuidado que se deveria ter com cada irmão, sem importar o título que ele tinha, né? Mas o cuidado deveria ser para com todos, né? E ele pede aqui à igreja de Roma que tivesse esse cuidado especial com essa irmã que ia chegar ali na igreja, né?
como ele diz aqui, para que vocês recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Quer dizer, Paulo aqui cita mais uma família, né? Mais um casamento, né? Priscila e Áquila, né? Que foram também grandes instrumentos da mão de Deus e ajudaram a Paulo no seu ministério grandemente. Aqui ele fala até arriscando a própria vida, né? E graças ao cuidado deles, Paulo pôde permanecer com vida, e uma vez ele permanecendo com vida, a igreja ela pôde ser ampliada, né? A pregação do evangelho por meio de Paulo pôde continuar. É por isso que ele fala, né, que a igreja dos gentios agradecia também a esse casal, Priscila e Áquila. No 5 ele diz, saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, você vê que antigamente, né, nesse primeiro século, né, nesses primeiros anos da igreja, aonde se reunia as pessoas? Elas se reuniam nas casas, né? Não havia templos, não havia lugares físicos, né, para, como hoje em dia nós vemos, né? Mas sabemos que aqui a igreja estava começando, e por isso as pessoas se reuniam nas casas. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então ele estava mandando aqui um saúdo, né, cumprimentando um por um. Você vê aqui, então, o zelo que esse homem tinha pela igreja, né, o cuidado que ele tinha pela igreja. Saúde, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Quer dizer, esse homem aqui foi o primeiro homem a se converter da Ásia. Saúde Maria, que muito trabalhou por vocês, né? Aqui ele citando aqui o esforço de Maria, né? Não é para que ela se orgulhasse, não é para que essas pessoas se exaltassem, mas um reconhecimento em amor, né? Ele mostrando que o trabalho não é feito somente por um, mas é feito pela união de todos, né? O ministério é feito pela união de todos, de toda a igreja, né, como um corpo. Então não depende só de uma pessoa, né? Depende de todos e principalmente do cabeça, que é o Senhor Jesus. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúde Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúde em Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os da casa de Aristóbulo. Saúde meu parente Herodião. Saúde os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúde Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúde a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúde em Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúde Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúde em Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúde uns aos outros com um beijo santo, né? O ósculo santo. Era aquele beijo, né, que os judeus tinham o costume era como um cumprimento, né? A cultura deles era cumprimentar com um beijo na face, um beijo na testa, e Paulo ele continua pedindo à igreja, né, esse símbolo de amor, de carinho, né? Saúde uns aos outros com um beijo santo.
todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Então, até aqui, o que mais vemos, então, é Paulo citando os nomes de cada pessoa, né, da igreja, o trabalho deles, o esforço deles, o empenho deles, o zelo deles pela obra de Deus. E isso serve também para nós de que forma, de que maneira? Que nós todos somos importantes, né, na obra de Deus. Não existe aquele que é mais ou aquele que é menos importante. Não importa a área, o serviço, a posição que a gente esteja ocupando, mas aquilo que o Espírito Santo dá para a gente fazer, vamos fazer de todo o coração, com todas as nossas forças, porque a glória é para Deus, a honra é para Deus, né? Então Paulo aqui ele cita esses nomes, até eu acredito que até para animar esses irmãos, né, a continuar nesse trabalho tão importante que é o trabalho da obra de Deus. Então você vê aí o cuidado dele, o amor dele, né, mandando essas saudações a todos esses irmãos. Seguramente aqui cada um tinha uma história, cada um tinha um trabalho extraordinário, e não daria para Paulo, né, numa carta, falar de cada um com detalhes, né, mas aqui ele dá os nomes para a gente ver que na igreja sempre teve pessoas dedicadas à obra de Deus. A igreja precisa de pessoas dedicadas à obra de Deus. Não é isso? E no versículo 17 ele disse assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Você vê aqui que Paulo, nesse último capítulo que estamos lendo aqui, o capítulo 16, nessas últimas palavras, ele começa então a saudar, né, a cumprimentar esses irmãos, como falamos, mas aqui ele como que dá uma pausa e joga um alerta para a igreja, né, para que a igreja tivesse atenção novamente contra os falsos profetas. Você vê aqui no versículo 17, irmãos, peço que notem, ou seja, prestem atenção, tomem cuidado, com aqueles que provocam divisões e escândalos. Então existem elementos na igreja que são enviados pelo diabo, né? Que é a cisanha, né? Que é aquele elemento satânico colocado pelo diabo na igreja para destruir a igreja, né? Para provocar divisão, para provocar escândalo, para provocar problemas, né? Que vem pregando doutrinas falsas, antibíblicas, né? Por isso que ele diz aqui, irmão, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalo. Quer dizer, preste atenção, se tem aí no meio de vocês pessoas que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, quer dizer, desacordo com o evangelho. Que Paulo, qual é a doutrina que nós devemos seguir? Não é a doutrina de homens, não é filosofia humana, mas é o evangelho. A doutrina que Paulo está falando aqui é a doutrina do evangelho, é o Novo Testamento, né? As cartas que ele enviava, a palavra de Deus. Então, se tivesse pessoas ali, como sempre teve na história da igreja, infiltrada ali, causando desacordo, contra as doutrinas, contra a palavra de Deus, então Paulo ele dá aqui esse alerta, ele diz assim, afastem-se deles,
porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Quer dizer, eles estavam ali não para somar, não para edificar a igreja, eles não vinham para trazer a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para massificar a palavra de Deus, mas eles vinham com doutrinas falsas, contrárias à palavra de Deus, né? Porque eles queriam chamar atenção para eles, para tirar proveito das pessoas. É o que Paulo fala aqui. E como que eles vinham? Ele diz aqui, com suaves palavras e lisonjas, né? Tipo assim, bajulando, né? Bajulando, palavras suaves, palavras mansas, né? Então você tem que tomar cuidado. Nem todo aquele que aparece com palavras suaves, mansas, que está de acordo com tudo, nem sempre essas pessoas têm uma boa intenção, né? Engana o coração das pessoas simples. Existem muitas pessoas simples, né? O ser humano é simples, muitas pessoas que ainda não conhecem com clareza a palavra de Deus e são enganadas por esse tipo de pessoas. Então Paulo ele abre um parênteses aqui nas saudações para falar, olha irmãos, tome cuidado com esse tipo de pessoa, afaste-se deles porque são lobos no meio das ovelhas, né? Tomar cuidado, nós temos que vigiar quando vem alguém, prestar atenção nas palavras, prestar atenção no que está pregando. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para comparar o que a pessoa está falando com a palavra de Deus. Porque se ela vem, por mais que sejam palavras bonitas, suaves, né? Mas se está contrária à palavra de Deus, nós temos que rejeitar. Porque não é a palavra do homem que vale, é a palavra de Deus. É isso que Paulo ele está enfatizando aqui, né? Ele está fortificando aqui. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Quer dizer, vocês têm que ser sábios com a palavra de Deus, mas também tomar cuidado, né, com esses lobos. E o Deus da paz, no versículo 20, ele vem dizendo, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, ele dá aqui uma breve frase, né, uma breve linha sobre Satanás, que a nossa luta é contra Satanás. Não? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. A nossa luta é contra Satanás, seus demônios, que nos atacam, né? Por isso passamos por lutas, por tribulações. Sabemos que Deus tem o controle de tudo, mas estamos num campo de batalha. E devemos nos revestir da armadura de Deus, das armas espirituais e lutar contra essas forças espirituais de maldade, né? Enquanto estamos nesse mundo, estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. Mas Paulo ele fala aqui que em breve, daqui a pouco, em pouco tempo, Satanás será esmagado, será destruído completamente. E quando que vai acontecer isso? Isso nós vemos claramente lá no livro de Apocalipse. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vê aí os dias finais de Satanás. Como vai ser o fim dele? Aonde ele vai ser lançado, a Bíblia fala, né? No lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Será esmagado, será destruído completamente. Não só Satanás, mas todos os demônios e todas as almas que rejeitaram a Cristo, né? Serão lançadas ali. E aí sim, haverá um novo céu, uma nova terra, onde habitaremos com Deus, e aí será a paz eterna. Por isso ele fala aqui, e o Deus da paz. Então só Deus pode dar a paz verdadeira. Em breve, quer dizer, não é agora ainda. Ainda estamos no mundo, ainda vamos passar por lutas, ainda vamos ter aflições. Esmagará, futuro, Satanás debaixo do pé de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Aqui ele fala da graça, né? Logo após ele falar da luta, da peleia contra Satanás, ele fala da graça. Por mais
que estamos passando por essas lutas, essas tribulações, mas temos a graça, né? O que é a graça? São os favores imerecidos. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É a graça de Deus que nos fortalece. É a graça de Deus que nos protege. Por mais que sabemos que temos um inimigo, né? Que é Satanás, que é o diabo, que nesse mundo vamos passar por tantas lutas, mas ao mesmo tempo vem uma paz no nosso coração, vem uma tranquilidade, porque sabemos que estamos na mão de Deus e Ele nos cuida por causa da sua graça. Então, obrigado, Jesus, pela sua graça, né? Você vê que Paulo ele cita que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então você vê aqui que nesse parênteses que ele abre, né? Nas saudações ele fala dos falsos mestres, fala de Satanás, mas também fala da graça de Deus, né? Sempre ele vai dando aqui alertas importantes que nós devemos parar para pensar e prestar atenção. Ele diz aqui no versículo 21, Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Quem escreveu a carta foi esse senhor aqui, esse homem chamado Tércio, ou seja, Paulo ia ditando, ia falando e ele ia escrevendo. Então, é uma carta do apóstolo Paulo, escrita por Tércio e foi enviada à igreja de Roma, né? Então, é muito importante esse detalhe aqui também. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Então, ele continua falando aqui de alguns nomes, né? Dos cristãos, dos irmãos, que estavam mandando saudações, né? Aquele amor, aquele carinho que havia entre as igrejas, aquela união. Também manda saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E no final, uma linda mensagem aqui. No versículo 25 ele diz: Ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé. Entre todas as nações, a este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Quer dizer, essa doxologia final, essa mensagem final aqui do apóstolo Paulo é preciosa, né? Vale a pena a gente ressaltar, voltar a ler, entender melhor. Ele diz, ora, ao Deus que é poderoso, que está glorificando a Deus, lembrando que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele está por em cima de tudo, ele está no controle de tudo, né? Ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho. Quer dizer, como assim confirmar? Que significa o seguinte, que é Deus que nos confirma. É Deus que nos criou, é Deus que nos escolheu, é Deus que nos mantém, é Deus que nos salva, é Deus que nos guia. Então tudo vem de Deus. Dependemos 100% de Deus. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? Então a salvação não é algo que depende das nossas forças. Essas pessoas que dizem assim, cuidado, porque senão você vai perder a salvação. Um cristão, ele nunca perde a salvação. Um cristão autêntico, né? Nós estamos falando de religiosos, estamos falando de verdadeiros crentes, de verdadeiros cristãos, aqueles que foram escolhidos por Deus, que nasceram de Deus, que são cheios do Espírito Santo. Esses nunca vão perder a salvação, porque é o próprio Deus que confirma. É o próprio Espírito Santo, o selo de Deus na nossa vida, que garante a nossa salvação.
Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz, não para perder a gente por qualquer coisa, mas ele derramou o seu sangue para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Ele comprou a nossa vida, somos dele. A salvação foi garantida por Jesus na cruz. É impossível um cristão perder a salvação. Quem fala que a salvação se perde é uma pessoa que não conhece com clareza a palavra de Deus, ou é um enganador que usa desse artifício para manter as pessoas aí prisioneiras, escravizadas na sua seita, na sua religiosidade, com os fins que a gente falou aqui, né? De se aproveitar, com os fins de tirar dinheiro, muitas vezes, das pessoas. Mas aqui, Paulo ele nos deixa aqui bem tranquilos, porque ele disse: o Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho, quer dizer, o evangelho de Cristo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Quer dizer, qual era o mistério que estava guardado? O mistério era a salvação da igreja, né? A pregação do evangelho aos gentios. Isso era um mistério que estava guardado. Até então, no Antigo Testamento se falava muito da salvação do povo de Israel, né? Mas Deus tinha esse mistério guardado que foi revelado a Paulo, né? Que foi escolhido para pregar o evangelho, né, a todas as nações e ganhar de todas as nações almas para Cristo. Por isso que ele diz aqui desse mistério que estava guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé, entre todas as nações. A este Deus único, só há um Deus, e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Então, aqui terminamos então o livro de Romanos, graças a Deus. Vale a pena você ler novamente o capítulo 16 de Romanos e você vê aí então o carinho do apóstolo Paulo, o cuidado que ele tinha com a igreja, com as almas, com as pessoas, né? O zelo, um amor, né? O amor. E é esse amor que nós temos que compartilhar com os nossos irmãos em Cristo. Tá bom, amados? Tá bom, queridos? Então vamos terminando por aqui esse estudo. E já que terminamos o estudo do livro de Romanos, então vamos iniciar no próximo vídeo um estudo do livro de Efésios. Tá? Já fizemos estudo do livro de Gálatas, né? Agora terminamos, graças a Deus, Romanos. E vamos entrar agora então no livro de Efésios, vamos ler, vamos estudar, vamos buscar esse alimento espiritual na palavra de Deus. Então, prepare-se para essa nova série, tá? Se você não assistiu toda a série de Romanos, esse é o último vídeo de Romanos, faz o seguinte, inscreve-se no canal, se você ainda não é inscrito, dá o like, e veja lá, busque na playlist onde está escrito estudo de Romanos e vá desde o primeiro vídeo, aí você vai acompanhar versículo por versículo para você ter a visão completa do livro de Romanos, né? Um básico, pelo menos, para você entender um pouco melhor a palavra de Deus, tá? Se você gostou do vídeo, então você pode até copiar o link, enviar para os seus amigos, seus colegas, compartilhar nas suas redes sociais. É uma maneira de a gente pregar o evangelho, né? Anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque é isso que Jesus nos mandou fazer, né? Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então temos que fazer um esforço de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Tá certo? Então tá bom. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida você pode escrever nos comentários que a gente vai estar respondendo. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.